Painel de número 5, técnicas de negociação e resolução consensual de conflitos ambientais, convidamos o Procurador de Justiça, Jarbas Soares Júnior, por gentileza, Procurador. Convidamos também o Promotor de Justiça, Luciano Luz Badini Martins, e o Procurador da República, Daniel César Azeredo Avelino. Boa tarde a todos, todas as pessoas presentes. Quero dizer que é um prazer enorme estar do lado de dois ícones do Ministério Público Ambiental. E como presidente da mesa, eu quero cumprimentar a organização do evento, ao conselheiro Luciano Maia, a colega Tarsila, a Mariana e toda a equipe da Comissão de Meio Ambiente. Eu sou testemunha todo o processo desde a criação do CNMP, 2005, quando instalado o Conselho, eu era Procurador-Geral de Justiça, e assisti a chegada do Conselho como órgão fiscalizado naquele primeiro momento. Passados alguns anos, fui conselheiro aqui do Conselho por 4 anos, instalei a Comissão de Direitos Fundamentais, que geraram os frutos, Comissão de Meio Ambiente, da Saúde e outras. E a transformação do papel inicial do Conselho, que era a fiscalização orçamentária, financeira, fim do nepotismo e outras tantas coisas, vem dando no lugar aos poucos para uma nova face, que é de fomentar a atuação conjunta, organizada do Ministério Público em todo o Brasil, como o chão que nos une, o Ministério Público Brasileiro. E falo isso para dizer que poucas vezes vi um conselheiro de quadro externo ao Ministério Público, como é o caso do Luciano Maia, com tanta rapidez ter assimilado o espírito do Ministério Público. É verdade, é um magistrado, mas talvez por ter nascido num berço de magistrados, casado com juíza, sobrinho de juiz e outras coisas tantas, tenha captado o sentimento do Ministério Público tão bem. Eu sou testemunha disso, tenho visto o trabalho dele, tenho ajudado onde eu posso na sua atuação como conselheiro, e poucas vezes vi um magistrado, seja os indicados pelo Supremo ou do STJ, como é o caso dele, tão sensível à realidade do Ministério Público. E esse evento, que talvez seja um dos que eu vi aqui mais completo, mais cheio e representativo, é esse evento aqui do meio ambiente. Eu queria finalmente saudar também o presidente da ABRAMPA, Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, nosso colega Barreto, pequeno notável do Maranhão, que tem a responsabilidade hoje, que eu tive, que Silvia Capelli teve, que Sávio, Brasil mais tempo, de continuar aproximando os MPs para uma atuação coordenada, coletiva, fora do eixo oficial, que hoje o CNPG e o Conselho Nacional do Ministério Público, e na parte do MP Federal, a Câmara, da qual faz parte o Daniel, a 4ª Câmara,
que à época da minha presidência era Sandra Quirô, a vice-presidente da Abrampa e, enfim, coordenadora da 4ª Câmara. Quero também, finalizando a minha pequena e rápida passagem aqui na presidência da mesa, cumprimentar os meus amigos de velha guarda, da Abrampa, coordenadores de outras épocas, de atuais, que fazem trabalho tão importante de auxiliar a atuação dos promotores e procuradores da República, do trabalho, né, nas mais diversas áreas de atuação. E essa organização do Ministério Público, ela é absolutamente necessária, e que a gente brigue, discute dentro de casa e vá para as ruas em defesa do meio ambiente, como foi mostrado aqui agora pelo trabalho em Cuiabá, de forma coordenada. O nosso painel é sobre as técnicas de negociação e resolução consensual de conflitos. Do meu lado esquerdo, o Daniel Avelino, que é o secretário da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, exatamente do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, mestre em Direito Ambiental. E do meu lado direito, o meu colega de Ministério Público de Minas Gerais, Luciano Badini, um dos mais completos promotores de justiça que eu conheço, e que, aí dos mais antigos, já ficamos mais para a história, foi o primeiro coordenador da primeira promotoria de bacia hidrográfica do mundo, podemos assim dizer. E lá atrás, o nosso ministro que esteve aqui ontem, né, o grande líder nosso, o ambientalista, Herman Benjamin, fez uma palestra em Fortaleza e falou a primeira vez de promotoria de bacias hidrográficas. O nosso procurador-geral foi eleito lá em Minas, que era a nossa turma jovem que estava chegando. Eu era muito do grupo, mas preferi ir para dirigir o CAOMA, o primeiro coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente, e a ideia era instalar a primeira promotoria de bacia hidrográfica. Se hoje falta promotor, imagina há 15 anos atrás. E como convencer o Procurador-Geral de criar a promotoria de bacia hidrográfica? Nós viemos aqui no Ministério do Meio Ambiente, conseguimos uma verba na época R$1,5 milhão, hoje algo em torno de, 40, 50 milhões, talvez representativamente falando, e o Ministério exigiu que fossem 5 subbacias do Rio São Francisco. Então não era um promotor mais, eram 5. E nós levamos a proposta para o Procurador-Geral, e achando que ele não ia aceitar. Ele até hoje é o assessor da presidente aqui no Conselho, o Dr. Nedens, e ele aceitou. E aí nós fomos buscar os perfis. E o Luciano era um promotor de uma comarca perto do Rio, chama Leopoldina. Nós fomos lá e pensamos o Luciano, e estávamos certos. Promotoria hoje de bacia hidrográfica é uma realidade do Ministério Público do Brasil e de outros países, e ele foi o grande implementador. Então, se está falando em negociações hoje, começou talvez mais fortemente isso lá atrás. Então, com essas singelas palavras, eu passo a palavra então, qualquer primeiro para o colega Daniel, e então para o Luciano Badini, e dizer, por fim, que o Ministério Público não apostar no processo de conciliação, mediação, enfim, o que nós estamos falando aqui, vai ficar para trás. Aliás, muitos já estão ficando para trás, e o evento demonstrou isso claramente. Então, com muito prazer, passo a palavra. Você vai falar de aqui mesmo? Tem PowerPoint? Fica à vontade. Boa tarde, gente.
Agradeço o conselheiro Luciano pela oportunidade, o colega Tarsila também, sempre muito gentis comigo. Vamos falar um pouquinho de negociação. Eu tenho 12 anos de Ministério Público e desde o início pautei o meu trabalho por acordos, pela negociação. E aqui eu já aponto vários motivos que me fizeram perceber com 2 anos de instituição que o que a gente fazia ali no dia a dia era ineficaz, não mudava em nada a realidade fática. Então, no nosso caso aqui, que atuamos com o meio ambiente, quando a gente fala de punições administrativas, em regra, as multas são aplicadas em nome de laranjas, ou, quando aplicadas em relação à pessoa certa, elas não são pagas pela infinidade de recursos administrativos e recursos judiciais também. Desses grandes casos de derramamento, de poluição, dificilmente você tem a multa, a indenização paga, né, a punição. Você tem uma discussão judicial que se arrasta. O Tribunal de Contas da União fez um estudo, levantou aqui o percentual de multas pagas do IBAMA de 0,01%. Ou quem é que paga a multa? É criador de passarinho que ganha uma multa de R$ 1.600, ele vai lá e paga a multa dele para ficar com o nome limpo. Mas se a multa é alta, ninguém paga, né? É mais vantajoso você recorrer administrativamente e também no âmbito do judiciário. Nossas audiências criminais, com uma legislação ambiental em que as penas são baixas, acabam sendo trocadas por quê? Cestas básicas, né? Muito comum. E aí todos nós passamos por aquela situação constrangedora em que o réu cometeu um crime ambiental e você começa a discutir com ele R$800, de 8 vezes, de 10 vezes, de 12 vezes, aí puxa para cá, puxa para lá, né? E totalmente fora do dano. O colega até mencionou no painel passado como que isso estimula a reiteração dos ilícitos ambientais. Nossas ações civis públicas nós temos ainda, em regra, né? É claro que nós temos várias ótimas exceções país afora, mas infelizmente não é a totalidade do Poder Judiciário. Em regra, nosso judiciário ainda tem uma distância muito grande da realidade. Ele não vai a campo como o nosso colega vai pilotar o drone lá, né, ver como está acontecendo a questão na prática, e isso faz com que as decisões nem sempre tenham o alcance que a questão colocada ali para ele apresenta, e o tempo, né, a demora do processo judicial faz com que no final você não tenha como ter um resultado útil, né? O réu provavelmente, com certeza, não tem sequer mais patrimônio no nome dele. Isso quando a gente também ultrapassa a barreira de quantificar o dano ambiental, que também, como já foi mencionado aqui, é um desafio que todos nós temos. Você custa ganhar aquela CP, depois de 15 anos, a juiz te pergunta, tá bom, quanto que você quer de indenização? O que você fala para ele? Não sei, né? Aí a gente passa vergonha também. Saídas, utilização do mercado. Eu acho que as empresas hoje têm uma responsabilidade com o nome e com o consumidor muito grande, maior do que tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Isso na Europa e nos Estados Unidos funciona muito bem. No Brasil nós temos alguns exemplos. A opinião pública também é importante, que está ligado com essa questão da imagem da empresa no mercado, ainda mais quando ela tem acionistas, né, como é uma empresa que opera no mercado de bolsas de valores. Qualificação do debate. Nós não podemos entrar numa negociação com uma grande empresa. Então vamos pensar no caso de Mariana, vamos debater lá os colegas que participaram do acordo com a Samar. Você não pode entrar com numa negociação com uma empresa dessa discutindo apenas meio ambiente. Você vai ter de entender de mineração, de mercado, de quanto aquela empresa teve de lucro a partir do ilícito que ela cometeu naquele caso concreto. Vamos discutir Belo Monte. Você não pode sentar numa mesa de negociação com os advogados da empresa, com os diretores, com a Eletrobras e discutir apenas as questões ambientais. Realmente é aquilo que nos guia, aquilo que nos puxa, mas nós não podemos entrar. Por quê? Nós vamos perder o debate. Você vai ter que discutir política energética do Brasil,
concessão de tarifa, discutir por que o Brasil vende energia para a Argentina, ou às vezes até doa, discutir por que o Brasil não faz uma política de troca de eletrodomésticos para mais eficientes, poder ter um custo mais baixo do que Belo Monte. Se você ficar apenas na questão ambiental, você vai ser engolido pelo debate. Como fica o debate quando nós nos limitamos na questão ambiental? Fica ambientalista contra quem quer o desenvolvimento. E aí vira chacota, porque no caso de Belo Monte, por exemplo, um desembargador disse que ia liberar Belo Monte porque senão ele não ia assistir a Copa do Mundo. Como se nós também não quiséssemos assistir a Copa do Mundo. Então é nosso dever, nesse tipo de debate, nesse tipo de negociação, qualificar o debate e entrarmos para rebater os argumentos econômicos e de desenvolvimento que eles trazem nessas questões. Estabelecimento de parcerias, né? Como nós temos que qualificar o debate, como nós temos que nos qualificar no campo da informação, nós somos formados em direito. Nós vamos ter de buscar universidades, ONGs, peritos, pessoas que estudam as questões, especialistas no tema, para que a gente possa ter o conhecimento técnico e conseguir rebater aquilo que a empresa ou que a outra parte traz. Porque a outra parte tem assessoria qualificada, bem remunerada, paga. Nós vamos ter de ser criativos, não é isso? Então, às vezes a gente tem um técnico que entende do assunto do próprio Ministério Público, às vezes tem alguém de uma ONG, às vezes a gente consegue isso na universidade. E aí eu tenho vários exemplos de atuação. Eu vou mencionar 2 pelo tempo, tá? Agora, especificamente na questão da negociação, uma tática que eu sempre utilizei foi, antes de iniciar o processo de negociação com qualquer empresa, me munir de dados, de informações e, entre aspas, atuar primeiramente em relação àquela empresa. Então, criar um fato em relação àquela empresa. Se você chega um problema e você já chama a empresa para negociar, vamos conversar, vamos resolver e tudo mais, já tem aquela postura, e vejam bem, isso não é ser contra a negociação, pelo contrário, como eu disse aqui no início, desde o começo, quando eu entrei no Ministério Público, eu pautei a minha atuação pela negociação por celebração de acordos, e foi aí talvez onde eu tenha conseguido os melhores ou talvez os únicos resultados efetivos na minha atuação. Porque quando eu fui para o judiciário, eu caí naqueles problemas ali, naquelas barreiras que a gente mostrou agora há pouco. Agora, como questão de estratégia, se você chega um problema na sua mesa e você já se mostra aberto para uma negociação, já chama a empresa para uma negociação, geralmente não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a empresa vai querer um acordo muito, muito bom para ela. Então, chegou aquele caso, é melhor você instruir, requisitar as informações, né? Tentar de alguma forma algo que cause prejuízo para a empresa, que cause uma repercussão negativa para ela em relação àquele dano, e mais, algo que cause um fato negativo para ela fora do judiciário. Por que fora do judiciário? Porque quando você vai para o judiciário, você tem o risco de perder. Aí se você vai para o judiciário, não, vou ajuizar logo uma CPI, aqui eu faço um acordo. Mas se você ajuiza uma CPI e o judiciário já, de alguma maneira, derruba a situação civil pública, qual é a sua chance de fazer acordo? Menor ainda do que era antes, logo no início. Então você tem que ter, de alguma forma, uma atuação que cause um revés para a empresa, mas que seja extrajudicial. E eu estou falando claramente de recomendação de utilização de mercado, que foi o primeiro caso que eu vou mencionar para vocês aqui. Eu disse que a gente tem casos de atuação com pecuária, com bancos, com assentamentos, com siderúrgicas, com grãos, com madeira. Na pecuária, aqui, dado econômico da pecuária na Amazônia, que foi onde eu fiquei por 10 anos dos 12 que eu estou no Ministério Público, no estado do Pará. É mais caro, você gasta R$ 1.200, a Embrapa fez estudo, para avançar sobre terras novas, ou melhor, para conservar a produção dentro do seu limite, porque você tem que adubar, tem que passar maquinário e tudo mais. Agora, se você abandona aquela área e avança sobre a floresta, o custo disso é apenas de
R$800 por hectare. Então a lógica econômica estimula todo mundo a desmatar. E não vai ser uma cesta básica que o juiz aplicar numa transação penal que vai mudar essa realidade. Aqui o crescimento do desmatamento na Amazônia com a pecuária, veja que o gráfico vai junto. E 78% do desmatamento na Amazônia é para gado. E aí o que nós fizemos extrajudicialmente na época? Investigamos. Eu estou passando mais rapidinho por conta do... Investigamos os frigoríficos que compravam dessas fazendas, e aí JBS, Marfrig, todo mundo. Tem empresa de gelatina, o Brasil é o maior produtor de gelatina do mundo, 15% da gelatina do mundo é feita no Brasil, elas compram desse produto. Produtos cosméticos, tem uma parte do boi que é aproveitado para cosméticos. Reebok, Nike, Timberland, indústria automotiva, Mercedes, todo mundo se alimentando de frigoríficos que se alimentavam de fazendas com trabalho escravo, com desmatamento, sem o cadastro ambiental rural, que apesar de não existir ainda no Código Florestal, veio em 2012, isso eu estou falando foi em 2009, você já tinha um instrumento no âmbito da Secretaria do Estado do Pará. E aí o que nós fizemos? Esses são resultados das investigações. Entramos com ação civil pública contra os frigoríficos e os fazendeiros e recomendamos para aquelas empresas, todas que estavam comprando, todas essas que eu citei, Nike, Timberland, Mercedes, tudo mais, olha, sua matéria-prima vem de desmatamento, regularize. Quando essas empresas receberam a recomendação, a primeira pergunta que elas fizeram foi: tem como eu ter certeza de que o couro que eu estou comprando, de que a carne que eu estou comprando não vem de desmatamento? Não tem. O que eles fizeram então? Não compro mais dessas empresas. Isso gerou todo um cenário econômico que as empresas vieram no Ministério Público. O que elas vieram pedir para a gente? Vamos negociar. Aí quando elas vieram para a gente, vamos negociar, o que nós falamos? Vamos, senta aí. Apresentamos para as nossas propostas de acordo. Aí você tem um outro cenário para negociação. A empresa já está fragilizada, você já atuou. Agora, eu falei no início, não vamos propor a CP logo, porque se a gente perder, a gente perde nosso poder de fogo. Mas Daniel, mas nesse caso você está escrito ali que você propôs a CPs contra o frigorífico e o produtor rural. Propusemos. Agora, não fizemos nenhum pedido de liminar na CP. O que a gente queria? A gente queria ter um fato jurídico. Qual fato jurídico? MPF processa empresas por comprar desmatamento. Eu não precisava nem do juiz, eu só precisava do rapaz do protocolo receber para mim. Eu já tinha esse fato, o juiz não precisava nem existir para mim. Só precisava que o juiz não extinguisse a ação, né? Queria que a ação Então, eu ia extinguir a ação. Qual que era o nosso plano? Nós iríamos extinguir a ação quando nós assinássemos o TAC. E assim foi feito, com todas elas. Inclusive, nós tínhamos muita preocupação durante todo o trabalho em não deixar que nenhuma ACP ficasse aberta para não ter sentença, para não ter tribunal, porque vai que vier um precedente do TRF dizendo frigoríficos, responsabilidade solidária, inexistência, ausência de nexo de causalidade, não há, matava tudo. Nós não queríamos sequer ouvir o que o juiz tinha para dizer, nem o que o TRF tinha para dizer naquele caso, mas a gente queria que as empresas fossem réus. Por quê? Porque isso turbina a força da recomendação. A recomendação, você está comprando de que está sendo processado pelo Ministério Público. E aí pararam de comprar, e aí nós estamos nos acordos. E esses acordos, que depois o projeto foi conhecido como Carne Legal, eles prevêem, todas essas empresas não podem comprar de quem tem desmatamento. Como que eles fazem isso? Eles mesmos têm que ter um sistema de pegar os dados de desmatamento do INPE, cruzar com todo o cadastro ambiental rural. Eles não podem comprar de quem não tenha cadastro ambiental rural.
Se vocês pegarem o número de evolução do cadastro ambiental rural no país inteiro, vocês vão ver que o Pará foi o primeiro a decolar, e depois os demais estados da Amazônia, por conta dessa pressão, hoje já está uma coisa mais ou menos equânime no país inteiro, mas isso turbinou, porque senão o frigorífico não podia comprar. Não pode comprar se tiver dentro de terra indígena, se tiver dentro de unidade de conservação, se tiver trabalho escravo, se tiver violação a interesse de população tradicional, população quilombola, tudo isso está nos acordos, e anualmente as empresas têm que contratar uma empresa de auditoria independente, uma DNV, uma Price Waters, e essa empresa faz auditoria atestando todo o processo. Com isso, a gente reduziu o desmatamento na Amazônia. Trabalho iniciou em 2009. 2008, o desmatamento na Amazônia estava em torno de 13 mil quilômetros quadrados. Já tinha sido 25 mil quilômetros quadrados em 2005. E pela primeira vez em 2009, a gente reduziu para menos de 10 mil. Em 2012, a gente chegou a 4 mil quilômetros de desmatamento na Amazônia, que para a gente era um sonho. Na meta que o Brasil tinha assumido de redução de 80% até 2020, a gente estava 5 anos na frente. Essa meta de 4 mil era a meta para ser alcançada em 2017, a gente alcançou ela em 2012. O que veio em 2012 para estragar a nossa alegria? Novo Código Florestal. Quando ele vem, o que ele passa a imagem para o produtor rural no campo? Olha, pode fraudar, pode enfrentar os caras, pode peitar, o crime compensa, vai ser perdoado. E aí o desmatamento voltou a subir de 4 para 7. Nós estamos agora alternando desde 13, 14, 15, 16 e 17, 5 anos, desde o novo Código Florestal, um desmatamento de 6 mil, entre 6 mil e 7 mil, que não é nenhuma tragédia. Se a gente pegar o número que era antes desse trabalho, ainda assim é uma redução de 60%, de 12, 13 mil, a gente nunca tinha reduzido para menos de 10 mil, estamos com 6, 7 mil, mas poderíamos estar bem melhor se a gente não tivesse tido o novo Código Florestal. A gente poderia estar aí com 4, 3, talvez 2 mil quilômetros de desmatamento na Amazônia, que é bem próximo em termos amazônicos, que é tudo em grande escala, que é bem próximo do zero, né? Então, realmente o novo Código Florestal travou para a gente. Essas são algumas empresas que receberam recomendação. Vou mostrar agora o segundo caso, para a gente avançar no tempo. Foi para a minha outra. Esse projeto a gente lançou no final do ano passado, o Amazônia Protege. Então, esse mapa aí mostra todas as áreas federais na Amazônia, terra indígena, área de conservação. Veja que é um mosaico imenso de áreas federais. Quando você põe isso junto no mapa, a gente vê como que o interesse federal é muito forte e presente na Amazônia. Todo ano nós temos detectados pelo INPE 23 mil pontos de desmatamento na Amazônia. Então nós temos 23 mil crimes sendo praticados anualmente na Amazônia. Você pode colocar lá o exército brasileiro todinho, o exército americano, para buscar essas pessoas, não vai dar conta, né? De prender 23 mil pessoas, em 5 anos a gente prenderia 100 mil pessoas que estão desmatando a Amazônia todo ano. Além de ser muito os focos, quem conhece a região sabe, o deslocamento, o acesso é dificílimo. E o criminoso sabe quando a fiscalização está chegando. Isso é muito comum. As máquinas estão desmatando a floresta. Você vai para a fiscalização. Chega no ponto, eles veem que você está indo. Aí avisam. Até chegar lá, o que o pessoal faz? Tira a corrente do trator. O que tira? Para o trator não andar. Que aí se o fiscal de IBAMA quiser levar, não tem jeito. O pessoal tira e enfia para dentro do mato. Acampam lá 2 dias, espera o fiscal vir, olha naquela área, não tem o que fazer, vai embora e eles voltam para desmatar. Por isso que o IBAMA começou a chegar nesses locais. O que o IBAMA começou a fazer? Bota fogo no trator, taca fogo no trator e tudo mais. Agora essas cenas de colocar fogo causam, quando você assiste sem saber a realidade,
causa estranheza, inclusive em colegas nossos, meus, do Ministério Federal, em colegas do MP estadual. E aí o pessoal faz o vídeo do IBAMA colocando fogo. Olha, o fogo é um dano ambiental. A primeira argumentação que eles dizem é isso. O criminoso vai falar, olha, o fogo que o IBAMA está fazendo está causando mais dano do que o que não é verdade. O pessoal causa dano de 3 mil hectares, um foguinho ali não é nada, né? Mas a propriedade privada e o abuso do fiscal em campo e tudo mais. Então, causa uma polêmica muito grande. Geralmente gera uma revolta da população, mas eu sempre defendi, apoiei o IBAMA em recomendações, claro que com requisitos, com procedimentos, com documentação, sempre com 3 fiscais atestando a questão, vendo que não ofereceu o proprietário, uma série de requisitos para a gente ter cautela de não haver abuso, mas é o único meio que você tem quando você está lá no meio do mar de causar um pequeno prejuízo para o infrator. Porque também é o seguinte, aquele trator ali é nada perto do ganho econômico que ele vai ter abrindo aquela floresta ali. Então, se você nem isso puder fazer. O que nós estamos propondo nesse projeto? Utilizar a imagem de satélite, né? Os colegas que me antecederam aqui do MP estadual mostraram como que a gente tem tecnologia já espacial hoje, áreas urbanas e no meio rural também. A gente identifica o desmatamento com clareza. Esse é um exemplo real, tá? Do satélite do INPE, do PRODES. Então vocês estão vendo ali floresta, ali é uma área já desmatada. Olha o que aconteceu com aquela área de floresta em 2016. Aumentaram o desmatamento. É claramente uma área de expansão do agronegócio. Ele desmatou mais 224 hectares em 15 de julho de 2016. Como que isso vai para o processo? Um laudo. Na primeira página, a área como era antes, floresta, e na segunda página, como é hoje. Vocês conseguem ter dúvida da validade dessa prova pericial para fins de condenar o infrator? Me parece que é uma prova até mais forte do que o fiscal de IBAMA ir lá e lavrar um auto, né? Porque o fiscal de IBAMA lavrar um auto, ele pode mentir, ele pode subornar, ele pode sacanear, o réu se for inimigo, né? O infrator se for... Isso aí não é perito. Se o réu quiser se defender, ele vai lá, contrata o engenheiro tem acesso a todas essas bases de dados, são públicas e mais, porque ele pode fazer tudo mais. Tá? Pois é, mas nós estamos com dificuldade com vários juízes que querem o quê? O laudo do IBAMA e a Câmara. Agora, se nós avançamos o sinal ali, DL4, e o radar fotografa e te manda a multa pelo correio, não é válido? Precisa ter um fiscal lá te anotando, que o fiscal tem que te ver ou... Estamos com muita dificuldade, inclusive temos ações já extintas em alguns locais, mas estamos conversando aqui no TRF, porque eu acho que quando o TRF pacificar a questão, o projeto inclusive vai ganhar força nesse aspecto. E o outro problema, identificar o real desmatador. Quem são aquelas pessoas, né? E mais, todas as listas de embarque que nós temos, do IBAMA, de qualquer órgão do trabalho escravo, é baseado no quê? Em nome e CPF. Qual que é o problema de uma lista baseada em nome e CPF? Você vende no nome de sua filha, no nome da sua esposa, no nome do seu pai, da sua mãe, né? Coloca o patrimônio e continua exercendo sua atividade produtiva normalmente. O que a gente tem feito então? A gente tem colocado as coordenadas geográficas dessa área no site do projeto. Depois visitem o site do projeto, é Amazônia Protege .mpf.mp.br. Você pode consultar lá por nome, por CPF, igual às vezes tradicionais, mas também por coordenada geográfica. Por que coordenada geográfica? Coordenada geográfica é o DNA da Terra, não tem como mudar, não tem como alterar. Se você jogar aquela coordenada geográfica lá e parecer que tem desmatamento, acabou. Você não tem como falsear aquela informação. E aí com isso a gente consegue que empresas utilizem essa consulta, bancos, governo. Como funciona hoje? O criminoso desmata e no dia seguinte ele vai na Secretaria de Fazenda e emite nota fiscal. Ele vai na Secretaria de Agricultura e emite a GTA, que é para transitar com gado. Qual é essa informação? Não, você só pode dar GTA, você pode dar nota fiscal se tiver a certidão negativa que o nosso site fornece. Nosso site fornece, inclusive, certidão negativa. Nós acabamos criando uma nova lista suja. A gente não chama de lista suja, até para evitar impugnações, mas o fato é, a gente tem lá 1.100 pessoas que já estão hoje, se você constar nome, CPF, e 1.100 áreas que se você constar a coordenada geográfica, elas estão... O que a nossa certidão diz? Nosso site. Certidão de existência de ação civil pública.
É um dado informativo. Então existe ação civil pública número tal contra essa pessoa. A gente buscou o nome de réu em todos esses cadastros, Cadastro Ambiental Rural, CIGEF do INCRA, SNCI do INCRA, Terra Legal e nos próprios autos de infração do IBAMA. A gente acaba com o argumento de terceira-fé, terceiro de boa-fé. É muito comum o seguinte: o próprio desmatador se esconde e 5 anos depois ele aparece, e quando ele vai responder perante o juiz, o que ele diz? Não fui eu que desmatei, não, eu comprei essa área do fulano. Ah, quem é fulano? Ah, não sei, o fulano estava no bar, não sei o que, foi lá, vendeu o contrato de gaveta, mas não fui eu que desmatei, não. E o judiciário aceita esse argumento, que ele é terceiro de boa-fé. Então nós estamos utilizando o site agora para dizer, olha, ele não é terceiro de boa-fé porque tinha informação de desmatamento no nosso site. Evita a regulação de ocupações. Então nós já fechamos com a Terra Legal que essas áreas não serão tituladas. A gente espera com isso, ao longo dos anos, acabar com o interesse econômico da grilagem, e a área fica identificada como desmatamento ilegal. A ideia é o quê? Uma tarja preta naquela área. Aquilo ali é produto de crime. Aquilo ali é produto de crime e deve ser tratado como tal. Aqui é o site que vocês consultam, e aí eu chego no site. Aqui são os dados da primeira fase: 1.200 ações, 450 já com embargo, ou seja, mostra que o embargo não tem efeito nenhum. 470 a menos de 30 km de uma terra indígena, 689 a menos de 30 km de unidade de conservação federal, 672 em gleba federal, 31 dentro de unidade de conservação federal. E nós vamos lançar agora a segunda fase com mais 1.500 ações. Esse ano a gente fecha com 2.700 ACPs propostas. Esse número está atrasado. Daniel. Oi? 5 minutos. 5 minutinhos. Obrigado. E a gente chama o projeto de Amazônia Protege Compromisso com o Futuro. Por quê? A gente até brinca que desmatar a Amazônia agora é venda casada. Porque nós, nessa primeira fase, nós fizemos todos os desmatamentos acima de 60 hectares. Podemos, dependendo da nossa capacidade, número de procuradores, hoje nós temos 25 atuando no projeto, fazer abaixo de 50, acima de 50, acima de 40, podemos fazer até os 23 mil. Encher o judiciário de ação. Ah, é muita ação para o judiciário. Eles não gostam de julgar a ação previdenciária lá, 40, 50 mil. Em vez, podia matar tudo com a súmula, mas não fazem, né? Então julga 50 mil ambientais também, que provavelmente vai ter um resultado melhor para a sociedade. Mas nós temos como dizer que quem desmatar a Amazônia mês que vem, nós vamos propor a ação civil pública. Inclusive, não sei se vocês já viram, a gente fez um vídeo do projeto, campanha, e está sendo veiculado na programação normal da Globo. E nos aeroportos também, começou agora. Depois eu mando para a programação do evento o link para compartilhar com vocês também o material da campanha. E entrando especificamente no nosso tema aqui, você consegue entrar no site para mim? No próprio site do projeto, tem lá, regulariza a sua situação, questão da negociação. Por quê? Para nós, mais importante do que uma condenação judicial é tirar o interesse econômico da grilagem. Então, se o sujeito tem uma propriedade de 2.000 hectares, desmatou 500, está com uma ação civil pública, pode ser que ele queira o quê? Se regularizar. E aí no site do projeto é esse mesmo. Você clica lá, regularize aqui. Se foi você que desmatou a Amazônia, vai baixar o modelo de acordo que já está lá, que é o acordo que a gente entende que é razoável, com algumas premissas básicas. Primeira premissa básica: a área que ele desmatou tem que ser imediatamente regenerada. Nada daquele prazo, gente, de 1/10 a cada 3 anos, que o código chama. Isso daí é a nossa interpretação. Não sei se vocês já se depararam com isso no dia a dia. A área desmatada pós o código, pós 2008, é imediato. E o sujeito não pode nem utilizar a área mais. Aquilo ali não pode. Aquele prazo de 1/10 a cada 3 anos é para a área desmatada antes de 2008. Porque senão você vai ter um consórcio florestal, que amanhã eu desmato, tá bom, eu vou desmatar em 30 anos e vou utilizar na área. Não faz sentido lógico nenhum. Então nós fechamos a interpretação jurídica na casa. Então ele abandona imediatamente a área, paga uma indenização, que é um valor de 5% da multa do IBAMA por hectare que ele desmatou. Então, para doer no bolso dele, dá mais ou menos uns R$300 por hectare, para também dar uma indenização financeira sobre aquilo. Tem que fazer o carro, tem que fazer o lar e, obviamente, não pode desmatar novamente. Regulariza, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, clica no regulariza para mim. Ele imprime e aí ele assina, e já peticiona no processo judicial
dizendo que quer assinar o acordo, aí o juiz vai abrir vista para o procurador e o procurador vai ratificar que vai ter o acordo e a gente vai monitorar. E aí a gente coloca o passo a passo para a assinatura do TAC junto com a minuta pré-aprovada que a gente quer. Sem dar como são muitas ações, 2.700 que a gente vai terminar até o final do ano, qualquer procedimento que o cara bater na porta do procurador para sentar, negociar, ou então peticionar para o juiz e tal, é inviável. Você tem que fazer uma coisa, né, que seja rápido. Então o próprio site tem lá, ele peticiona, o acordo é firmado. E a gente alcança o que a gente quis, que é o quê? Que a área não seja utilizada e que ele pague uma indenização pelo dano que ele causou. Gente, era isso. Obrigado, gente.